Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os biomas pelo mundo. Em relação aos biomas, existem vários biomas, mas nós iremos destacar os 8 principais biomas mundiais. Então, nós temos a tundra, a taiga, floresta temperada, os desertos, florestas equatoriais tropicais, as savanas, as pradarias e os estepes. E o que são biomas? Os biomas são espaços geográficos relativamente delimitados que apresentam um somatório de ecossistemas vizinhos e semelhantes entre si. O ambiente terrestre é dividido em grandes comunidades, apresentando características distintas entre si. E essa classificação dos biomas é baseada em ligações dos aspectos biológicos, que seriam referentes às fauna e flora, e físicos, que envolve o clima e relevo, de uma determinada formação. Existem diferentes biomas no Brasil e no mundo, cada um com suas espécies características e algumas vezes únicas. Por ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos para a população da região, os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Os biomas podem ser divididos em aquáticos e terrestres. Em relação aos aquáticos, nós temos os oceanos, também chamados de talassociclo, e nós temos as de água doce, que seria representado pelos rios, lagos e represas, e são chamados de liminociclo. Os oceanos representam 70% da superfície terrestre, sendo, portanto, o maior ecossistema do planeta. Já quando falamos de rios, lagos, represas, córregos, que são do tipo de água doce, liminociclo, são ecossistemas fundamentais para a manutenção da vida terrestre. Em relação aos biomas terrestres, nós temos, de forma geral pelo mundo espalhado, o bioma do tipo tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, campos e desertos. Especificamente, os biomas terrestres no Brasil, oficialmente, nós temos o bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Neste slide, nós temos uma representação esquemática da Organização para o Estudo da Ecologia. Então, nós sabemos que toda a matéria que existe no universo ela é formada pelo conjunto de átomos. No caso do ser vivo, não é diferente. Então, o conjunto de átomos vai formar um organismo vivo. Este organismo vivo, compartilhando com outros organismos semelhantes entre si, capazes de se reproduzir, nós formamos a chamada população em ecologia. Quando eu tenho vários indivíduos diferentes entre si, ou seja, várias populações em um mesmo espaço geográfico, nós formamos a chamada comunidade. Quando eu tenho um espaço geográfico, ou seja, uma área que eu estou estudando, a comunidade associada com clima, relevo, ou seja, com os fatores ambientais, nós temos a chamado ecossistema. O conjunto de ecossistema forma o bioma e o conjunto de bioma forma a biosfera, que nada mais é do que o nosso planeta Terra como um todo. Então, nesta outra imagem, nós temos uma representação do ecossistema. Então, o ecossistema nada mais é do que
o conjunto formado pela parte física da natureza, que eu vou chamar de fatores abióticos ou biótopo. Então, biótopo e fatores abióticos nada mais são do que os fatores físicos da natureza, como a chuva, vento, rochas e areia que vai formar o solo, a temperatura daquele local, a quantidade de luminosidade, pH, ou seja, toda a parte física daquela região. Além disso, o ecossistema também é formado pela parte viva da natureza, que eu vou chamar de biocenose ou de fatores bióticos. Então, a relação entre a parte viva, biocenose ou fator biótico, com a parte não viva, que eu vou chamar de biótopo ou fatores abióticos, esta relação entre os seres vivos e o meio ambiente irá formar o ecossistema. E o conjunto de ecossistemas de uma determinada região vai formar os biomas, e o conjunto de biomas vai formar o nosso planeta como um todo. Os biomas estão relacionados principalmente com o relevo da região, com o clima da região, com a fauna e flora da determinada região. Então, o relevo, de forma geral, deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Essas formas são montanhas, planaltos, planícies e depressões, classificadas por suas estruturas, seus formatos, e pelas altitudes que apresentam, ou seja, sua altura em relação ao nível do mar. Então, nesta primeira imagem, nós temos aqui a representação do relevo. Então, imaginemos aqui o nível do mar. A partir desse nível do mar, nós vamos ter as planícies, que seriam as partes mais superficiais, mais baixas, né? Mais baixas. Nós temos o planalto, que seriam regiões medianas de altura em relação ao nível do mar. Depressão absoluta, quando ultrapassa o nível do mar. Nós temos as montanhas, que são estruturas maiores em relação ao nível do mar, depressões relativas, que quando cai em relação à montanha, porém não passa do nível do mar. E nós temos aqui uma outra forma de observarmos este relevo, né? Que são as depressões, planícies, planaltos, que são as regiões maiores, montanhas, que são as regiões bem mais altas em relação ao nível do mar. Nós temos cordilheiras, serras, vales, que são regiões entre montanhas. Então nós temos o relevo, que nada mais são do que como a crosta terrestre se apresenta em relação ao nível do mar. Uma outra característica dos biomas está relacionado com o clima. Então, o clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. Para saber qual o clima de um lugar, é necessário fazer observações do tempo atmosférico diariamente, durante muitos anos, para verificar a regularidade das combinações dos seus elementos. Então, de forma geral, podemos associar o clima à quantidade de chuva, luminosidade, temperatura, os fatores ambientais gerais atmosféricos de uma determinada região. Estas combinações de fatores atmosféricos ambientais vai formar o que nós chamamos de clima. O bioma também ele está relacionado com o chamado fauna e flora. Nós temos que lembrar que fauna está relacionado com a biodiversidade animal de uma determinada região, enquanto que a flora está relacionado com a biodiversidade vegetal de uma determinada região. Então, a combinação desses fatores, fauna, animais, flora, vegetais, clima,
que é a parte de temperatura, chuva daquela região, e relevo, que seria relacionado com a formação da crosta terrestre em uma determinada região, o solo, vamos chamar o solo. Então o solo, o clima, flora e fauna vai dar as condições dos biomas. E partindo desta relação, nós temos vários tipos de biomas no nosso planeta. Biomas, como já vimos, aquáticos, que se dividem em marinhos, que são os talassociclo, ou ecossistemas aquáticos de água doce, também chamados de liminociclo. E nós temos os biomas terrestres, que vão se subdividir em vários tipos. Mas nós vamos ter, de forma geral, a tundra, taiga, desertos, floresta temperada, floresta equatorial, savana, pradaria e estepe, quando falarmos de biomas do mundo, e nós vamos ter nos biomas brasileiros, basicamente, a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampas e Pantanal, que são os biomas brasileiros oficiais. Nós temos também alguns biomas particulares não oficiais, como a mata de Araucária, a mata dos cocais, e nós vamos ter também os chamados manguezais. Então, basicamente, nós temos aqui representado os biomas brasileiros oficiais. Bioma amazônico, bioma da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, Mata Atlântica e bioma dos Pampas. Então, basicamente, esta é a representação que nós temos dos biomas pelo mundo. E biomas terrestres, ou exclusivamente terrestre, nós temos aqui, como já falado, os biomas tundra, taiga, floresta temperada, deserto, floresta equatorial tropical, nós temos a savana, nós temos as pradarias e nós temos os estepes. E dentro do bioma brasileiro oficial, nós vamos ter bioma Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e o bioma dos Pampas. Então, basicamente, está aqui representado os biomas terrestres. Então, como vimos, um bioma pode ser entendido como um grande ecossistema relativamente uniforme e estável, com fauna, flora e clima próprios. Lembrando que fauna se refere aos animais, flora aos vegetais e o clima está relacionado com a luminosidade, temperatura e umidade do ar. Esses aspectos dão ao bioma o seu caráter geral e único. Então, no nosso planeta Terra, nós temos uma variedade de biomas espalhados, e esses biomas estão principalmente relacionados com o clima da região. Então, nós temos que lembrar que a nossa Terra ela é esférica e, portanto, levemente inclinada também. E, portanto, ela está intimamente relacionada com a luz solar. Então, o Sol, ele vai, devido à inclinação da Terra e ela ser esférica, o Sol vai iluminar essa Terra de forma diferente pelo nosso planeta. Então, vão ter regiões que vão receber uma maior energia solar e regiões que vão receber uma menor energia solar. Então, nós vamos ter regiões extremamente frias, como os extremos do Polo Norte e Polo Sul. Então, o Polo Norte, que é onde fica a região ártica do nosso planeta, e o Polo Sul, onde fica o Antártico. Né? Nós temos aqui a zona antártica, o Polo Antártico, que é na região sul do planeta. E nós temos o Polo Ártico, que fica no Polo Norte do planeta. Essas regiões são extremamente frias. Nós temos depois regiões um pouco mais aquecidas, que é chamadas zonas temperadas ou clima temperado,
onde podemos dizer que o calor, né, a temperatura seria mediana. E por fim, nós temos, próximo da linha do Equador, nós temos a região mais quente do nosso planeta, que é essa região nós vamos dar um nome de clima tropical ou zona tropical. Portanto, são regiões com temperatura mais alta. E nós iremos ver que quanto mais alto for a temperatura, combinado com a chuva, melhor será a quantidade de diversidade de fauna e flora da região. Então nós vamos ver que a fauna e flora estão intimamente ligados à temperatura e à pluviosidade, ou seja, a chuva. Então água combinado com calor vai dar maior diversidade de fauna e flora do planeta. Então basicamente nós temos que lembrar disto. E aproveitando apenas para lembrar que no Brasil nós estamos localizados principalmente na região tropical, então nós somos uma região quente, inclusive nós temos a floresta amazônica, que é uma floresta tropical. E no Brasil também nós temos o Trópico de Capricórnio, que passa pelo Brasil. Nós temos a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer não passa pelo Brasil, mas é uma linha de referência, principalmente geográfica também. Então, baseando-se nesse conhecimento, né? Então, basicamente, nós vamos dividir o planeta Terra em 3 áreas principais. As áreas geladas, as áreas com temperaturas médias e as com temperatura mais elevadas, altas. E nós vamos ter, portanto, na primeira faixa, a tundra ou taiga, com o principal biomas. Em regiões mais temperadas, as florestas temperadas, e na região mais quente tropical, nós vamos ter as florestas equatoriais tropicais. Então, basicamente, nós temos nessa imagem a distribuição dos biomas pelo nosso planeta. E nós vamos observar que a distribuição ela vai de onde tem muita chuva, ou seja, uma região úmida, para onde tem pouca chuva, seca. Além disso, nós temos que observar também em relação à temperatura, regiões mais quentes em relação a regiões mais frias. Então vamos observar aqui com maior detalhe. Então, nós temos regiões frias, principalmente nos polos. Conforme vai para a linha do Equador, nós vamos ter regiões mais quentes. Próximo do Equador, nós temos regiões úmidas e nós vamos ter regiões que são mais secas, com pouca chuva. Em cima desta combinação, nós vamos ter os biomas. Então nós vamos ter a tundra, que é um tipo de bioma que está principalmente relacionado com ambientes frios, ou seja, com temperatura muito baixa. Depois, nós temos a temperatura média, que é aquela temperatura temperada. E neste caso, nós vamos ter o princípio da taiga, onde começa a ter um pré-aquecimento. Além disso, nós vamos ter depois as florestas temperadas, onde realmente nós vamos ter um ambiente mais bem mais quente, né? Nós temos aqui um ambiente muito frio, nós vamos ter um ambiente com temperatura baixa, um ambiente com temperatura média, que seria a região temperada propriamente dita, e nós vamos ter as regiões mais quentes do planeta, que seria, por exemplo, as florestas tropicais. Então observe que quando eu tenho uma combinação de chuva e eu tenho uma combinação de calor, então quanto mais chuva e mais calor eu tenho, maior é a biodiversidade de fauna e flora. Então os seres vivos estão intimamente relacionados com a combinação de calor, de temperatura quente e água, chuva. E vamos observar que, conforme nós vamos migrando para uma região mais seca, nós vamos ter a pradaria, que também é chamada de campos, e a pradaria próximo da região, indo para a região mais seca. Depois nós vamos ter, basicamente, as savanas, quanto mais seco eu estiver indo,
Estepe, que seria uma região de transição entre a savana e os desertos. Então, basicamente, nós temos esses principais 8 grupos de biomas espalhados pelo planeta. Nós temos as tundras em regiões muito baixas, quase desértica polar. Nós vamos falar mais especificamente sobre os desertos e vamos ver que existem os desertos frios. Então, as tundras estão basicamente próximas dos desertos frios. Então, observe que nós temos aqui o deserto frio. Então, nós temos deserto frio e deserto quente. Então, sim, nós vamos desmistificar. Então, deserto não é só calor. Deserto significa ar seco. Então, nós temos ar seco tanto em ambientes quentes como ar seco em ambientes gelados. Então, nós vamos ter desertos quentes e desertos frios. Então, depois dos desertos, que seriam os extremos, né, nós vamos ter a tundra em regiões de baixa temperatura, taiga em um pouquinho mais alta temperatura, nós vamos ter o clima temperado próximo já da linha do Equador e os tropicais na linha do Equador. Quanto mais chuva e quente, maior é a quantidade de vida na Terra. Então, a vida na Terra ela está relacionada com a água, que é oriunda da chuva, e do calor, energia solar. Só água não resolve, afinal, os desertos polares são ricos em água, que são gelo, porém não tem a energia solar. Portanto, os biomas aqui são com pouquíssima fauna e flora. Já quando falamos de desertos também quentes, nós vamos ver que os biomas aqui também têm pouca fauna e flora. Então não basta ser quente, tem que ser quente e úmido. Então, úmido junto com quente vai dar uma combinação de maior diversidade de fauna e flora. Desta forma, nós vamos ter, portanto, as representações dos principais biomas no mundo. Então, tundra, basicamente próximos aos extremos, né, dos desertos polares, desertos frios, taigas, já regiões mais aquecidas, florestas temperadas, já regiões com temperaturas médias, vamos assim dizer, desertos, que podem ser, nesse caso, desertos quentes, onde o deserto está relacionado com o tipo de umidade relativa do ar. Então, o ar é extremamente seco. Neste caso, nós temos o exemplo do deserto quente. Depois nós temos um outro bioma, que são as florestas equatoriais, ou seja, onde tem aqui temperatura quente junto com bastante chuva. Portanto, as florestas tropicais são onde existem as maiores biodiversidades de plantas e animais. Nós vamos ter a savana, que já são ambientes mais quentes, com menos chuva, as pradarias, que vão cada vez mais diminuindo a quantidade de chuva, e os estepes, que é a transição para chegar nos desertos quentes. Então nós temos tundra, taiga, floresta temperada, deserto, florestas equatoriais, savana, que no Brasil representa o cerrado, pradarias, que no Brasil seriam os pampas, e estepes, que no Brasil seria a caatinga. Então aqui nós temos nesta outra imagem um resumo geral dos principais tipos de biomas, né, dos 8 principais tipos de biomas que nós estamos estudando nessa vídeo aula. Neste slide, nós temos os principais biomas oficiais brasileiros, que são representados pelos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, que vai por todo o litoral, e o bioma Pampa. Então, apenas por questão de visualização, nós temos aqui o bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.
Então esses são os biomas que nós encontramos oficialmente no Brasil. E nós temos biomas mundiais que não são encontrados nos biomas brasileiros, como por exemplo a tundra, taiga, deserto e floresta temperada. Então, de forma geral, nós estamos falando sobre os principais biomas mundiais: tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pradarias, estepes e desertos. E essa sequência é onde nós temos aqui temperaturas muito frias a temperaturas altas, onde eu tenho no meio a pluviosidade, a chuva. E é exatamente na região intermediária onde eu tenho a maior biodiversidade do planeta, tanto de fauna como de flora. Então, em regiões com temperaturas altas e bastante chuva, né, nós temos a maior concentração de fauna e de flora. Então, vamos começar falando sobre as tundras. Então, a tundra é um bioma que vai estar em regiões extremamente frias. Nós vamos ver que ela só vai perder para o bioma desértico frio. Então, nós temos aqui o deserto, né, aqui na parte de cima, que seria o Polo Norte, e o Polo Sul, se for na outra extremidade. Então, os desertos frios seria o lugar mais extremo quando falamos de ambiente frio, que são esses polos. Aí nós começamos a esquentar um pouquinho essa região. Então, nós vamos chegar a cair na tundra. Então, a tundra é uma região extremamente fria. Por ser uma região extremamente fria, nós vamos ver as suas principais características. Quanto à chuva e umidade, ela é moderada. Temperatura, frio contínuo e verão curto. Então observe que já começa a ter um clima mais de verão, um pouco mais quente. O clima é subpolar, já que o polar seria o deserto ártico, né? Ou deserto antártico. Vegetação vai ter líquens, musgos e herbáceas. E a biodiversidade é baixíssima. Então, nesta região, vai viver animais e vegetais adaptados ao frio, né? Então, nós vamos ter aqui alguns animais padrões dessa região, como nós vamos ter também a vegetação, entre aspas, rasteira, né? Uma vegetação não muito arbustiva, não grande, não de grande porte. Depois nós temos a taiga. A taiga já está vindo cada vez mais para a linha do Equador, então é uma região um pouco mais aquecida. Este bioma taiga também é chamado de floresta de coníferas ou floresta boreal. Então nós vamos observar que em relação à chuva e umidade existe de forma moderada. A temperatura é inverno muito frio e verão frio e curto. O clima já é temperado, um pouquinho mais elevado. A vegetação com árvores sempre verdes e arbustos. Então observe, quanto mais para a linha do Equador eu venho, maior vai ser o porte da vegetação presente. A biodiversidade ainda é muito baixa. Então no mapa eu já estou começando a descer para a região equatorial do nosso planeta. Então vamos observar aqui que a fauna ainda é baixa, mas já começa a ter uma variedade um pouco maior de animais, assim como a vegetação já começa uma vegetação mais robusta, uma vegetação de maior porte. E aí nós temos as florestas temperadas. Então as florestas temperadas já estão mais próximas ainda da linha do Equador, portanto são regiões mais quente. Então, em relação à precipitação, que é chuva e umidade, então chuva homogênea e moderada. Temperatura, com estações do ano quente e fria. Então, observe que agora eu já tenho um ambiente quente presente nesses biomas. O clima é temperado com as 4 estações do ano bem definidas. Então, verão faz calor. Portanto, agora eu tenho uma vegetação com árvores decíduas, árvores coníferas e árvores de folhas largas. Então observe que a vegetação já é uma vegetação mais robusta. A biodiversidade agora é moderada. Então observe que agora eu vou ter uma fauna muito maior,
né, com maior biodiversidade, assim como a flora também mais elaborada, flora maior. E nós temos as florestas equatoriais tropicais, que no Brasil ela é representado pelo bioma Amazônia. Então nós temos um representante, né, que é a floresta Amazônia, desse tipo de bioma equatorial tropical. Então nós vamos observar que aqui já existe uma precipitação e umidade alta, então alta pluviosidade, que é chuva, que pode diminuir um pouco no inverno. A temperatura é alta, com pequena redução no inverno. O clima é tropical e super úmido. Então veja, eu vou ter agora calor e umidade presente. E isso vai favorecer a biodiversidade do local. Então, vegetações com árvores com folhas perenes, árvores de grande porte e biodiversidade altíssima. Então vejam que para nós seres vivos, a combinação de calor com água é fundamental. Então a fauna ela é bastante diversificada e a flora é bastante vistosa, com um porte bastante elevado. Inclusive, né, a floresta amazônica seria a maior floresta do mundo, com a maior biodiversidade de fauna e flora do nosso planeta. E aí nós temos árvores, inclusive, de altíssimo porte, árvores que vão a alturas super elevadas. Então nós temos aqui o maior e melhor ambiente para a biodiversidade do nosso planeta. E nós temos agora a savana. Então agora vamos começar a ter temperaturas elevadas, porém vamos começar a diminuir a chuva, a água líquida. E vocês vão observar que conforme vai aumentando a temperatura, mas vai tirando a água, a biodiversidade vai diminuindo. Por isso que o ideal é a combinação de água com calor, pelo menos para os seres vivos hoje no nosso planeta. Então a savana, que no bioma brasileiro pode ser comparado com o bioma do tipo cerrado. Então, neste caso, vamos para as suas principais características. Quanto à precipitação e umidade, estações secas e úmidas bem marcadas. Então, observe que a temperatura começa a ficar grande, mas a umidade tem momentos de umidade e momentos que vão diminuindo essa umidade. Então, começa a diminuir a disponibilidade de água. Temperatura alta a moderada. O clima é tropical, alternadamente seco e úmido. Vegetação, árvores baixas e com troncos retorcidos. A biodiversidade ainda é alta. Então você observa que a vegetação já começa a sofrer uma certa modificação. Então se eu tenho água em menor quantidade, os vegetais começam a sofrer uma adaptação para essa falta de água. Então a fauna ela ainda é bastante grande, tá? Porém é uma fauna já adaptada a ambientes mais secos. Então aquele volume de árvore de grande porte começa a diminuir. Nós temos agora as pradarias ou campo, que podemos no bioma brasileiro associar com os pampas. Então, nesta tipo de bioma, em relação à precipitação e umidade, pluviosidade moderada e curta, ou nenhuma estação seca. Temperatura, inverno frio e verão moderado, grande amplitude térmica. O clima é temperado continental e subtropical, já começa a diminuir o calor. Vegetação, gramíneas e ervas, e a biodiversidade já começa a ser baixa. Então aqui nós temos, por exemplo, uma paisagem do ambiente que estamos falando. E aqui a fauna presente nesse tipo de bioma. Aí nós vamos agora para um outro bioma que é o estepe, que já é um bioma de meio que transição já para o deserto, que no nosso Brasil podemos associar com a caatinga. Então, o estepe, nós temos um exemplo de estepe no Brasil, que seria a caatinga. Então, nós vamos observar
que nesse tipo de bioma, os verões são secos e invernos longos e frios. Ou seja, cadê a precipitação? Cadê a chuva? Se o ambiente é seco, é porque tem pouca chuva. Temperatura fria. Clima continental árido. A vegetação herbáceas e rasteira, formada predominantemente de gramíneas dispersas em imersas planícies e que formam um grande tapete vegetal. A biodiversidade, poucos animais. Então observe que quando eu vou tirando agora a água, vai consequentemente diminuindo tanto o porte vegetal, então aquelas árvores em abundância sem água, fica difícil desenvolver. E, portanto, a biodiversidade animal também vai diminuindo. Até nós chegarmos, por exemplo, nos desertos. Então, os desertos são aqueles ambientes com pouquíssima umidade relativa do ar, ou seja, pouquíssima chuva presente. Então, em relação à precipitação e umidade, baixíssima ou nenhuma pluviosidade, chuva. Temperaturas altas nos desertos tropicais e baixas nos desertos temperados, com grande amplitude térmica. O clima árido ou desértico, seco. Vegetação, ausência de vegetação em algumas partes, em áreas semiáridas há cactos, arbustos e árvores de pequeno porte, e geralmente adaptadas à falta de água. A biodiversidade, portanto, ela é muito baixa em desertos e moderadas em áreas semiáridas. Então aqui nós temos alguns representantes da fauna desse ambiente desértico quente, né? E aqui nós temos os representantes da fauna, ou da flora, também nos desertos de ambiente quente. Então aqui nós temos na linha do Equador, onde eu tenho região de chuva, eu vou ter a floresta tropical. Onde não tem um ambiente de chuva, eu vou ter os desertos. Então nós temos aqui os dois extremos. E devemos sempre lembrar que quando falamos de deserto, não estou me falando da temperatura, e sim do ar seco. Porque nós temos a temperatura elevada nos desertos quentes, mas nós também vamos ter os desertos frios, ou seja, o ar vai ser seco, sem chuva, porém com baixa temperatura. Então, os desertos polares são aqueles localizados nos dois extremos do nosso planeta. Nas áreas de desertos polares, a evaporação supera 2 ou mais vezes a precipitação anual. Então, ou seja, a evaporação é maior do que a chuva. Então, os animais transpiram, alguns vegetais presentes transpiram, porém no ciclo da água não volta na forma de chuva. Então a água sai muitas vezes do ambiente, mas não retorna a este ambiente na forma de chuva. E a temperatura média no mês mais quente costuma ser abaixo dos 10 graus Celsius. Então nos ambientes polares, no verão, é no máximo 10 graus Celsius. Os desertos polares na Terra cobrem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte dos desertos polares do planeta estão localizados principalmente na Antártida, no hemisfério sul, e na Groenlândia, no hemisfério norte. Dunas de areia não são típicas desses desertos, porém, dunas de neves habitualmente ocorrem em áreas onde o vento é mais abundante, podendo provocar inclusive avalanches. Existem ecossistemas marinhos ativos no gelo e na água, debaixo dos grandes mares de gelo que cobrem o Oceano Polar. Um ecossistema diversificado de algas e pequenos consumidores vive no lado inferior do gelo. Esses sistemas utilizam como fonte de energia a luz solar que penetra no gelo durante o verão. As águas que fluem por debaixo do gelo também carregam matéria orgânica, produzida em outros lugares, abastecendo de alimento uma grande população de peixes. Muitos mamíferos marinhos vivem desses peixes. Desse modo, focas, orcas, baleias, e ursos polares representam o topo da cadeia alimentar.
Algumas espécies de peixes e anfíbios que vivem debaixo das águas congeladas ainda não foram reconhecidas pela ciência. Então, os desertos polares dominam a lista dos 10 maiores desertos do mundo. Em primeiro lugar fica a Antártica, com cerca de 13.829.430 quilômetros quadrados. Então observe nesta imagem que nós temos aqui uma fauna bastante restrita com animais extremamente adaptados ao frio. Portanto, é uma região com pouquíssima diversidade de vida animal. E a mesma coisa acontece em relação à vida vegetal. Então a vegetação também é uma vegetação pouco diversificada, né? Então uma vegetação extremamente adaptada ao frio, basicamente formada pelas algas. Então o deserto antártico é conhecido como o mais seco, frio e com maior média de altitude e maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa já registrada foi na Antártica, na estação de Vostok, em 1983, que foi de menos 89,2 graus Celsius. O maior deserto polar é a Antártica, com cerca de 13.829.430 quilômetros quadrados. Então, quando falamos de deserto no mundo, nós temos que lembrar que os dois primeiros são frios, Antártica e Ártico. E quando falamos de deserto quente, aí nós temos o deserto do Saara, que seria o primeiro, e deserto da Arábia, que seria o segundo, né? Então nós temos aqui, quando falar sobre deserto, sempre perguntar, mas você está falando sobre deserto frio ou deserto quente? Mais uma vez, os desertos estão relacionados com o ar seco e não necessariamente com a temperatura. Por fim, nós temos aqui uma tabela comparativa sobre os principais biomas mundiais, né, que acabamos de falar, e aqui nós temos o bioma brasileiro, né? Então nós temos aqui representado o principal bioma ou os principais biomas brasileiros. Aqui nós temos uma tabela comparativa em relação à biodiversidade e à temperatura, ao índice de chuva, né, que é a precipitação. Então observe que quanto mais frio e menos chuva tiver, menor vai ser a diversidade. O ideal para nós, seres vivos, nesse momento, está com umidade alta, temperatura alta. Então, quanto maior for a temperatura e maior for a disponibilidade de água líquida, melhor vai ser para os seres vivos. Então, as florestas tropicais são as florestas que apresentam a maior biodiversidade de fauna e flora do nosso planeta. E damos assim por encerrada nossa videoaula de hoje. Esperamos vocês e até a próxima. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!